Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre critérios de divisibilidade. Você está aqui com o professor Rosivan Rodrigues e nesse vídeo você vai entender os critérios de divisibilidade pelos principais divisores, os mais comuns que a gente mais utiliza. Então acompanhe comigo até o final para você não perder a explicação de nenhum critério. Primeiro critério, nós temos aqui critério da divisibilidade por 2. Quando que eu sei que o número é divisível por 2? Apenas por olhar nesse número, sem efetuar cálculo nenhum. O número natural é divisível por 2 somente quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, quando ele é um número par. Então vamos ver aqui alguns exemplos da divisibilidade por 2. Qualquer número que seja par, 754, você vai observar o final do número. Não interessa a parte inicial, a parte central do número, o que interessa é o final. Se ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é considerado um número divisível por 2. Então esse é um dos critérios muito utilizados aí na matemática, entender a divisibilidade por 2. Nós poderíamos colocar aqui um número um pouco maior, 10.336. Apesar de ser um número um pouco maior, o que interessa para nós é o final. Se ele é par, então ele é divisível por 2. Lembrando que números pares são números terminados em 0, 2, 4, 6, 8. Então você olha para o final do número. Divisibilidade por 3. O número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for divisível por 3. Então esse número aqui, 576. Depois vamos ver outro número aqui embaixo. 2043. E mais um aqui. 5.516. Para mim saber se esses números são divisíveis por 3, eu tenho que efetuar a soma dos seus algarismos. Então, neste caso aqui, é claro que a gente pode fazer isso mentalmente, quando a gente pega a prática, mas você pode pegar aqui, 5 mais 7 e mais 6. Então, os algarismos do número 576 é 5, aí você soma o outro algarismo que é o 7, soma o outro algarismo que é o 6. Quanto deu essa soma? 5 mais 7 são 12, mais 6 é 18. Como o 18 ele é um número divisível por 3, ele é um múltiplo de 3, então esse número também é divisível. Como que eu sei que o número é múltiplo do 3? Ou que ele é divisível? É quando esse número encontrado aqui, no caso 18, ele é o resultado de uma multiplicação por 3. 3 vezes 6, 18, Então 18 é múltiplo de 3. Se você pegar aí um rascunho, você pode fazer lá digamos aí um rascunho só para você entender, Escrever aqui do lado. Esses são os principais múltiplos de 3. É claro que isso continua, 33, 36 e assim por diante. Então, quando você efetuar a soma dos algarismos do número e der um desses valores aqui, ele também é divisível por 3. 2043 é divisível por 3?
usando o critério da divisibilidade por 3, a gente vai fazer 2 mais 0 mais 4 mais 3. Eu vou somar os algarismos. 2 mais 0 é 2, mais 4, 6, mais 3, 9. Aí você se pergunta, 9 é divisível por 3? Sim, ó a tabelinha que eu fiz aqui, ó. 9 é divisível por 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Então, se o 9 foi divisível por 3, significa que o número 2043 também é divisível por 3. Já no último exemplo, nós temos aqui 5.516. Então, eu vou somar os algarismos. 5 mais 5 mais 1 e mais 6. Quanto dá? 5 mais 5, 10, mais 1, 11, mais 6, 17. Aí você se pergunta, 17 é múltiplo de 3? Tá vendo que não é? O 15 é, o 18 também, mas o 17 não. Por quê? 3 vezes 5 dá 15, vai sobrar 2. 3 vezes 6 dá 18, passou 1. Então, se esse número aqui não é divisível por 3, este número todinho também não é divisível por 3. Dando sequência, nós temos aqui o critério de divisibilidade por 4. Saber se um número é divisível por 4 sem efetuar nenhum cálculo, só observando o critério. Então vamos entender aqui o texto. Um número é divisível por 4 quando termina em 0, 0. Ou quando o número formado pelos dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Então você vai observar sempre nos dois últimos algarismos. Você vai observar se esses dois últimos algarismos são o 0 ou, se eles não forem iguais a 0, se eles são divisíveis por 4. Então não há necessidade de fazer o cálculo completo, é só pelos dois últimos. Por exemplo, se nós pegarmos aqui 35.000 para ficar mais completo, né? 35.132. Um exemplo, um número alto, né? 35.132. Será que ele é divisível por 4? Vamos observar. Terminou em 00? Não, não termina em 00. Mas eu vou observar os dois últimos algarismos, a unidade e a dezena. Se esses dois últimos algarismos for divisível por 4, então esse número completo ele também é divisível. 32 é divisível por 4? Sim. Por quê? Na tabuada do 4, ó, 4 vezes 8 é igual a 32. Então, é divisível. Entendeu por quê? Porque os dois últimos algarismos é o produto de uma multiplicação por 4. $17.900 é divisível por 4? Sim. Porque quando ele termina em 00, ele é divisível. Mais um exemplo. $6.439. Será que é divisível? Não. E por que não é divisível? Porque os dois últimos algarismos não são divisíveis por 4. Ele não termina em 00 e os dois últimos não existe nenhuma multiplicação que por 4 que o resultado dê 39. Né? Nós temos 4 vezes 10, 40. E 4 vezes 9, 36. Mas que dê 39
Não tem. Então, por esse motivo, este número completo não é divisível. Analisando agora o critério da divisibilidade por 5. Isso é um critério bem simples de entender, né? Só por observação. Um número natural é divisível por 5 quando ele termina. Então você vai olhar o final do número. Ele termina em 0 ou 5. Então basta observar lá no final do número. 3.450. Você observa o final. Terminou em 0, é divisível. Oitenta e 87.065. Olha no final. Terminou em 5, é divisível. Simplesmente isso. Ou o número precisa terminar em 0, ou o número precisa terminar em 5. Dando sequência, nós temos aqui o critério da divisibilidade por 6, saber se o número é divisível por 6. E depois analisaremos aqui o caso do 8. O número ele é divisível por 6 quando ele é divisível por 2, quando aquele critério do 2 lá for verdadeiro, e quando ele for divisível por 3 também, por 2 e por 3, simultaneamente, né? Ao mesmo tempo. Então, vou analisar dois números aqui, 312 e 5.214. Então, veja bem, esse exemplo 312, eu tenho que saber se ele é divisível por 2 e por 3 também. Então, analisando. É divisível por 2? Sim, né? Por quê? Porque observe se o número é par. Como ele terminou em 2, ele é um número par, então ele é divisível por 2. Ok. É divisível por 3? Bom, como que eu faço para comprovar se o número é divisível por 3? Eu vou pegar os algarismos do número 3 mais 1 mais 2. Quanto dá? 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. Então, 6 é divisível por 3. Logo, este número 312 também é divisível por 3. Então, como ele foi divisível por 2 e também por 3, então ele também é divisível por 6. Vamos analisar o outro número. 5.214. 5.214. Primeiro analiso se ele é divisível por 2. Sim ou não? Sim, porque ele é par. Ele terminou em 4. O último algarismo é par, então esse número é divisível por 2. Analiso agora se ele é divisível por 3. Como que eu faço a análise se o número divide por 3? Eu vou somar os algarismos do número. 5 mais 2 mais 1 mais 4. Vamos lá? Somando 5 mais 2, 7, mais 1, 8, mais 4, 12. 12 é divisível por 3? Sim, 3 vezes 4 dá 12. Então, este número, 5.214, também é divisível por 3. Se ele divide por 2 e divide por 3, ele também é divisível por 6. Compreendeu o processo? Analisando agora o critério da divisibilidade por 8. Um número é divisível por 8 quando termina em 000 ou quando o número formado pelos 3 últimos algarismos da direita for divisível por 8.
Ou seja, é o mesmo critério da divisibilidade por 4, só que lá na divisibilidade por 4 são 2 algarismos, né? E por 8 são 3. Então você vai analisar os 3 últimos. Então é um critério que não é muito utilizado, mas vamos ver aqui algum exemplo. Números altos, né? Para a gente entender por que a gente usa o critério. Bom, então nós temos aqui 315 mil, é um número alto, né? Se eu fosse efetuar a divisão, eu perderia muito tempo com isso, né? Então eu uso o critério da divisibilidade por 8. Vou analisar o quê? Os 3 últimos algarismos. Terminou em 0, 0, 0, então é divisível. Esse é um número divisível por 8. E este número aqui? 2.572.108. Será que ele é divisível por 8? O que eu vou analisar? Os 3 últimos algarismos. Eu vou pegar ali o 108 para analisar. Bom, 108 é divisível por 8? Não é. Nós sabemos que 8 vezes 10 dá 80. 8 vezes 11 é só somar 8, dá 88. 8 vezes 12, soma mais 8, dá 96. 8 vezes 13, soma mais 8, dá 104. E depois vai para 112. Caso a gente tenha igual um número aqui um pouco alto, você também pode pegar os 3 últimos algarismos, se ficar na dúvida, e dividir por 8. Você não precisa fazer toda a conta, é só os 3 últimos. Nesse caso aqui, eu tenho 1 vezes 8 é 8, sobra 2. Desce o 8, formou 28. 3 vezes 8 dá 24, sobra 4. Tá vendo que não é um número divisível, né? E finalizando, temos aqui o critério da divisibilidade por 9 e por 10. Por 9, a regra é semelhante à regrinha do 3. Então vamos analisar aqui, ó. Um número é divisível por 9 quando a soma dos seus valores absolutos, seus algarismos, for divisível por 9. Bom, já vou deixar aqui uma tabelinha. Tabuadinha do 9. Deixar esses números aí já dá para a gente analisar. Então, quando eu somar os algarismos do número, tem que dar um desses valores aqui, certo? Vamos analisar aí dois exemplos. Se nós pegarmos aqui o número 27.134, quero saber se ele é divisível por 9. O que eu devo fazer? Eu tenho que somar os algarismos. Então, vou colocar entre parênteses aqui. Ó. Vou somar 2, mais 7, mais 1, mais 3 e mais 4. Quanto dá? Vamos analisar. 2 mais 7, 9, mais 1, 10, mais 3, 13, mais 4, 17. Aí eu verifico se o 17 é múltiplo de 9. Vocês podem ver que não é. Nós temos o 18, tem o 9, tem o 18, tem o 27, mas não tem 17. Porque não existe nenhuma multiplicação por 9 que dê 17. Então esse número não é divisível. Não é divisível. Mais um caso. – 9.081 é divisível por 9? Verificamos então, somando o algarismo 9, mais 0, mais 8, mais 1. Bom,
9 mais 0 é 9, mais 8, 17, mais 1 é igual a 18. 18 é divisível por 9? Sim, 9 vezes 2 dá 18. Então, significa que esse número 9.081 é divisível por 9. Entendeu o critério? É semelhante ao do 3. A única diferença é que a soma tem que dar múltiplo de 9. E para finalizar, não menos importante, né? Acho que talvez o que a gente mais utilize é a do 10. Porque existem muitas simplificações, muitas frações, muitos cálculos futuros que a gente usa a divisibilidade por 10, mesmo que de uma forma indireta, a gente nem está pensando em divisibilidade, mas a gente está utilizando. Um número natural é divisível por 10 quando termina em 0. Simples assim, mas a gente usa muito. 320 terminou em 0, é divisível. 2.587.640, não importa o tamanho do número, terminou em 0, é divisível por 10. Tranquilo? Então esse aí, para que vocês compreendam um pouco os critérios de divisibilidade. Para quem já passou por esse conteúdo aí em etapas anteriores e hoje está numa outra formação, está no ensino médio, está em outra formação aí e precisou rever isso, né, porque a gente usa bastante no nosso dia a dia. E para vocês que são estudantes do ensino fundamental, que estão usando desse conhecimento agora, né, isso vai servir para vocês desenvolverem as atividades e principalmente saber quando usar os critérios de divisibilidade para facilitar o cálculo, né? Para dar um pouco mais de ritmo, acelerar o processo aí do cálculo. Obrigado a todos, até a próxima.